Olá a todos, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Como vão? Estamos chegando, gente. Eu peço desculpas pelo breve atraso. A gente teve aqui umas questões técnicas, a página não estava abrindo por algum motivo. Mas cá estamos, gente. A gente está em mais um DR, o DR de número 17. Esse é o DR de número 17 de 45, ou seja, a gente já se encontrou 17 vezes para falar sobre o romance, que é um dos gêneros mais desafiadores da literatura. Oi lá, Micheline, olá, Rafaela. Gente, peço desculpas pelo atraso. Hoje foi uma manhã atípica. Para quem está chegando pela primeira vez, não se esqueçam de se inscrever aqui em cima nas notificações para não perder nenhum dos nossos encontros ao vivo, todos os dias das 11h30 ao meio-dia, de segundas a sextas. Eu sou o Thiago Novaes e a gente conversa sobre o trabalho de elaboração do romance Dionísio em Berlim, que é o título provisório do projeto que ganhou a Bolsa PROAC de Criação Literária, uma bolsa da Secretaria do Estado da Cultura de São Paulo, e essa é uma forma de contrapartida da Bolsa do PROAC. Buenos dias, bom dia Marcela, conseguiu? Olá Silvio, tudo bom, gente? Essa é a turma que vai chegando muito rapidamente. É uma turma muito mais rápida, em geral, do que as turmas presenciais, né? Que o pessoal vai conversando no corredor, fica lá, tomando um cafezinho, batendo um papo, né? Tomando do seu tempo. Miriam, bom dia. Bom dia, Vinícius, tudo bom? Como tá o restaurante aí, cara? Bom dia a todos, gente. Bom dia a todos. Enquanto o pessoal vai chegando, eu quero dizer que ontem foi um arraso, gente. Ontem foi um estouro, foram mais de 100 pessoas presentes no webinário 7 equívocos que escritores iniciantes cometem. Foi tanta insistência, gente, para eu fazer um terceiro dia, porque tem gente que não pôde assistir aos 2 primeiros dias, que eu abri uma outra janela, ou seja, a gente vai ter um último encontro, ultimíssimo encontro, dia 14 de agosto, às 19 horas. Bom dia, alegria! Estava no webinário ontem, mas minha conexão estava horrível, eu não consegui interagir, depois ainda perdi de vez a conexão. Que pena, Simone! Puxa vida! Pena mesmo, hein? Que coisa, que pena. Um webinário ele demanda muito sinal de Wi-Fi e tal, então em geral é legal estar muito próximo de uma conexão. A minha internet aqui, como eu trabalho com internet, eu tenho uma internet de 60 mega, que claro que na verdade nunca está no 60 mega, mas ele tem um ritmo bom, mas em geral a gente não tem boas conexões de internet, né? Esse é um probleminha. Mas pena. Então, a gente vai fazer um terceiro encontro no domingo às 19 horas. Bom dia, companheiro. Foi bem bacana mesmo. Legal, Rafael. Boa. Então, para quem quiser se inscrever, eu vou mandar um e-mail hoje lá na lista, por volta das 5 horas. É só clicar lá e agendar e reservar o lugar de vocês, tá bom? Gente, oi Marcelo, fiquei sem sinal, tava viva. Então, é justamente por esses casos. As pessoas me escreveram falando, perdi ontem, foi uma pena e tal, você não pode abrir mais uma e tal. Gente, beleza. Então a gente faz um terceiro encontro, vai ser o último encontro. Vai calhar também com o último dia de inscrição no curso de escrita criativa. E sim, vou falar sobre esse curso como eu fiz ontem, né? Então fiquem ligados aí para quem perdeu. E eu sei que muita gente que estava aqui pôde estar presente, participou e tal. Gente, nesse nosso DR número 17, eu vou falar sobre um tema que nasce um pouco de algo que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje foi que eu não escrevi. Tenho um pouco de vergonha de dizer que eu não escrevi, porque a gente está aqui num encontro onde eu me proponho escrever todos os dias de manhã, mas hoje de manhã eu não consegui, não deu. Não fui capaz de escrever. Eu acordei, ontem foram 2 horas, 1h30 de encontros, mas acabou 10h30 da noite, e aí a gente termina um encontro de mais de 100 pessoas super pilhado, a gente fica super acordado, e eu sei que eu dormi como um anjo, tive muitos sonhos e acordei tarde, e aí eu tinha que conversar com os novos inscritos no curso, quis conversar, receber as pessoas, né? Orientar mais ou menos os caminhos, pensar também nesse meio, porque as pessoas insistiram muito em fazer que eu fizesse mais um webinar, enfim. E as coisas foram me tomando. Não vi o Neymar, não sei se o Brasil ganhou ou perdeu. Eu sei que o Brasil estava ganhando de 3-0 uma hora lá pelas tantas. Nem sabia que o Neymar jogou. Gente, eu sou um pouco por fora dos esportes, confesso para vocês. Embora eu fique fascinado
com a performance desses artistas. Eu acho que a gente precisa realmente valorizar os caras para além de qualquer boa, legal, ganhou, para além de qualquer elemento político aí envolvido, que de fato tem, mas tem os caras que fazem, que competem, que são incríveis, né? 4-0, maravilha, bacana, bacana. Gente, muito bom. Pessoal, então, hoje, por conta do fato de que eu não escrevi e eu não consegui postar, inclusive, um trecho que eu tinha pensado em postar por conta desse problema na internet que eu tive aqui em casa, por problema na internet, eu não conseguia, na verdade, abrir a minha página, eu não conseguia postar na minha página do Escrita Criativa por algum mistério aí. Eu acho que o Facebook, às vezes, eles estão rearranjando as coisas ali, movendo os pauzinhos, e às vezes dá uns bugs momentâneos, muito rápidos. E bom, hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu intitulo de tipologias do silêncio. Né? Tipologias do silêncio. Na verdade, o que a gente está falando é sobre o não escrever, né? Sobre ou a impossibilidade de escrever, sobre a recusa do escrever, sobre não conseguir escrever, que é um dos temas relacionados à escrita. O silêncio está sempre muito presente na escrita. E o não dizer está muito presente no dizer também. Né? Então esse é um tema que eu pensei em algumas classificações sobre o silêncio. O meu texto de pós-graduação, eu tive trabalhando nesse texto que eu mandei uma introdução lá para a orientadora e para a turma de colegas ali do doutorado, do mestrado, que é uma turma muito forte, muito bacana, que faz uma interlocução muito legal, cada um vem de uma área assim na psicanálise e são muito feras assim. E eu mandei para eles um material que eu elaborei que fala justamente do silêncio, porque uma das coisas que eu analiso é a dificuldade da escrita. E a dificuldade da escrita como base para que a gente possa escrever, ou seja, a ideia da limitação como condição também, né? A ideia do limite como condição. E o silêncio é o limite do dizer, né? O silêncio também é o limite da linguagem. E a gente tem aqui algumas figuras do silêncio, algumas figuras e algumas maneiras de expressar esse silêncio, né? Algumas figuras que eu chamo de figuras da recusa, né? São figuras da recusa na literatura, na própria literatura, e que de alguma forma disseram não para o dizer. E a gente vai conversar aqui um pouco das razões, né? Para conversar assim, para começar a conversa, gente, eu preciso dizer que, eu não sei se vocês sabem, mas eu comecei a fazer, eu atendi durante alguns anos em consultório particular, depois de me graduar em psicologia, ou seja, fui fazer uma especialização em psicanálise, entrei no mestrado, e a partir dali eu comecei a atender meus pacientes. E as pessoas, elas levam tempo para dizer, né? O dizer, ele não começa, a gente já falou disso num dos nossos encontros, mas o dizer, ele é sempre titubeante, ele é sempre aos poucos, né? E sempre há muito mais silêncio, por diversos motivos, porque eu não sei dizer, porque eu não tenho coragem de dizer, porque eu não encontro palavras para dizer, né? O silêncio é muito mais pungente, muito mais vultuoso do que as coisas que a gente diz. Então, sempre o que a gente diz é um fio num mar, sabe? É um córrego num oceano, né? O silêncio, na verdade, é o universo, né, gente? O universo é silencioso. O som não se propaga no vácuo, o som não se propaga se não tiver um oxigênio ali para propagá-lo, né? E no consultório a gente lida muito com isso, e a gente lida muito com o silêncio da dor, né? E a gente fala de dor como potência também. A gente traz essa discussão das patologias, porque o que acontece? A gente vive numa sociedade super, mega, hiper proativa, não é? A gente vive numa sociedade onde você precisa ser eficiente, onde você precisa se afirmar a todo instante, onde tudo que você faz precisa conter a sua personalidade, não é? Muitas vezes você vai ali no apartamento, está tudo ali super decorado com a cara da pessoa. Eu acho lindo, eu acho que é uma grande habilidade isso. Mas muitas vezes a gente não tem como preencher vazios, como preencher lacunas, a gente não sabe fazer. E é isso, a gente está, como a Rafaela bem colocou aqui, numa espécie de sociedade barulhenta, numa sociedade de excesso de estímulos. E aí como que você compete nessa sociedade de excesso de estímulos? Você fala mais alto, você grita mais alto, você aparece mais.
E aí a gente começa a enfrentar algo que é uma patologia do dizer, uma patologia do excesso, uma patologia da verborragia também, né? Porque muitas vezes a gente não tem o que dizer e a gente diz. E, pô, às vezes não precisa dizer. Você não tem o que dizer, não precisa dizer, né? Não tem o que escrever, gente, não escreva. Eu digo escreva todos os dias, porque eu acredito que, na verdade, é uma habilidade o trabalho da escrita. Mas o dizer da escrita é muitas vezes um silêncio em muitos sentidos, sabe? É um dizer pouco, é um ponderar. Eu vivo falando isso, gente. Não é uma questão de 400 palavras, de 700 palavras, de 1000 palavras. Não é uma questão do excesso. É uma questão do justo. É uma questão de precisão, não é? Tem uma coisa que é o diamante. O diamante é pequeno. O diamante é lapidado. O diamante é uma pedra preciosa, extremamente dura, né? Na ponta ali dos taturões ali que eles constroem, que abrem os metrôs, tem um diamante, ou seja, tem aquela máquina gigantesca para fazer girar uma das matérias mais duras, que é uma pedra de diamante. E a gente tem pedra é muito fácil de encontrar. Chocou, quando eu mudei para o Brasil, o que me chocou foi o quanto falamos, o quanto interrompemos uns aos outros, não esperamos o outro esperar de terminar suas ideias. Penso que lemos assim de fato. E eu acredito que isso também é uma lição de leitura mesmo, Rafaela. A gente precisa também ler, para ler a gente precisa fazer silêncio, né? Isso é muito interessante. Para que a gente possa escutar, a gente precisa fazer silêncio. Para que a gente possa entender as sutilezas das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente precisa fazer silêncio, sabe? A gente precisa diminuir um pouco o passo, a gente precisa de uma passividade ativa, né? De uma prontidão passiva, né? A prontidão, ela tem a ver com poder escutar. Bom dia, Liliane! Então eu pensei em algumas das figuras da literatura que são figuras de expressão do silêncio, que são figuras muito férteis por causa disso. Férteis por quê? Porque essas figuras elas provocam uma discussão vastíssima na crítica literária e nas obras de outros autores também, né? A gente vai começar com uma figura aqui que é a figura do narrador perturbado de Memórias do Subsolo, né? Memórias do Subsolo é uma novela, é um romance pequeno, mas é mais considerado como uma novela. Escrever é cortar, exatamente. Escrever é mais do que você deixa de fora do que aquilo que você inclui. De fato, um bom escritor ele é medido por aquilo que ele corta, de fato, porque a gente quer deixar tudo, porque a gente, eu fiz isso, vou querer deixar. Eu fiz isso, vou querer mostrar. Será que é bom? Então eu vou mostrar. Só que o bom escritor, ele já sabe o que é bom e o que não é bom. Ele já começa a definir esses critérios, não é? E bom, gente, o Memórias do Subsolo, Dostoiévski, é o cara que se recusa. É o cara que se recusa. E é o cara que, de alguma maneira, ele ironiza em relação... ele ironiza as pessoas que fazem. Ele ironiza as pessoas que hoje a gente considera super, mega, hiper proativas, sabe? Eles são... o protagonista do Memórias do Subsolo é aquele cara que fala, não, eu sou doente do fígado. Eu sou doente do fígado. Ou seja, ele já coloca a queixa e a doença, e a lamúria e o mimimi como parte, como pressuposto da literatura. Ele é extremamente pungente. Eu tenho um amigo chamado Juliano Peçanha, que levou esse livro num CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, né? E ele leu com os pacientes, né? Que são pessoas esquizofrênicas, são pessoas que sofrem dos mais variados distúrbios, e os pacientes ficaram assim, uau, nossa, né? O cara leu Memórias do Subsolo para essas pessoas, porque é extremamente oral, né? Extremamente, tem moralidade absurda essa novela. Quem nunca leu Memórias do Subsolo, gente, peguem, comprem hoje esse livro, tá? Outra figura muito forte é a figura do Butterly. A figura do Butterly, que é um escriturário em Wall Street. É uma pequena novela também, uma novela escrita pelo Melville, o mesmo cara que escreveu o Moby Dick, né? O Melville escreveu essa pequena novela que na época não fez muito sucesso, né? E é um sujeito que trabalha num escritório dessas repartições de Wall Street, cheia de tapumes, cheia de papéis, burocracias, formulários, procedimentos, etc. E é um sujeito um pouco quietão, mas muito subserviente. É um cara que faz as coisas, que escreve, que manda bala. E lá pelas tantas ele começa a ficar meditabundo, sorumbático, obnubilado, e ele começa a dizer, alguém fala para ele, por favor, você pode levar esse xerox ali pro patrão? Ele responde assim,
prefiro melhor não fazer. Prefiro não fazer isso. Acho melhor não fazer. I would rather not to. Aí a pessoa fala, você topa fazer? Ah, eu acho que é melhor não. Você topa, vamos tomar uma cerveja? Acho que é melhor não. Vamos acordar de manhã? Acho que é melhor não. Essa novela é incrível porque é um cara que começa a dizer não para tudo. É um cara que começa a simplesmente negar-se a fazer. Né? E quando as pessoas pedem explicações para ele, ele também não explica. Ele é uma negação pura, ele é uma negação da interpretação. Isso é lindo, porque o que acontece? A gente não se contém e a gente começa a interpretar esse silêncio do Butterly. E começa a interpretar tanto, que existe hoje um livro chamado Butterly e Companhia, que é de um autor chamado Henrique Villa-Matas, que é um autor fantástico, gente, é um autor espanhol, que trabalha a questão da metalinguagem a todo tempo. Na verdade, ele trabalha a questão do ser escritor, e do ser escritor como ofício, palestrante, escrever sobre o não escrever, fugir do mundo. Né? Ele tem esse livro fantástico chamado Butterly e Companhia, que, olha só, é um livro que é composto de notas de rodapé de um texto inexistente, de um texto que ele se recusou a fazer. Ou seja, é um livro em tópicos. Olha essa estrutura, gente. Olha como ainda é possível fazer coisas originais. E a partir de coisas que são contundentes, a partir da ideia do silêncio. E esse livro, ele trata dos escritores silenciosos, dos escritores que não escreveram. Butterly e Companhia, do Henrique, é assim mesmo que se escreve, Juarez Villa-Matas. Villa com um L, traço Matas com um T. Tá? Henrique Villa-Matas, tá bom? Esse livro é incrível, se chama Butterly e Companhia, como eu disse. O Villa-Matas veio para o Brasil, já deu palestra aqui, já publicou vários livros. De alguma maneira, todos os livros dele são meio parecidos, então você lê um, é legal, aí depois você lê outro, é legal, mas ao mesmo tempo ele está sempre falando da mesma matéria. Né? Ele tem um livro que eu indiquei até para uma aluna de coaching recentemente, onde ele é convidado para ficar escrevendo numa mostra de arte pós-moderna ali na Alemanha e tal, que é em Kassel, né, que é o Documenta, que é uma mostra que eles fazem super legal de artistas de ponta, assim, pós-modernos e tal, uma parte contemporânea, e é fantástico. E ele vai lá, e aí ele vai narrando, ele escrevendo para os caras, né. Então ele está sempre se colocando como protagonista da própria história. É, de alguma maneira, uma autoficção jocosa, no sentido de um F for fake. A gente nunca sabe se é ele mesmo ou se não é. Né? Gente, e a gente também tem aquelas figuras de recusa do agir, né? E tem umas figuras de recusa do saber, das quais eu trato também. A arte é o terreno privilegiado para um não pensamento, para um pensar o não pensamento, para uma teoria confusa, não é? A literatura não é o lugar para a gente construir sistemas. A literatura é o lugar para a gente confundir sistemas também, para fazer perguntas, né? E não confundir porque é divertido confundir. Talvez também um pouco, mas assim, confundir porque é um pouco a nossa função contra a normopatia social, contra a esquematização exagerada das coisas. Não é? Então, por exemplo, a figura do Édipo é um sujeito que quer saber, mas não sabe. É um sujeito que é um saber de um não saber. Não é? A figura do Hamlet, que também é outro adorado aí pelo Freud e tal, que é esse sujeito que é o do fazer que não faz. Ou seja, ele sabe que os caras mataram o pai dele, ele quer vingar o pai, mas ele passa 5 horas de peça e vários meses de narrativa, né? Não matando os caras que mataram o pai dele. Né? Ele não mata o padrasto. Ele não mata o rei. Ele já sabe. A primeira cena de Hamlet é o fantasma do pai nas muralhas do castelo. Porra, o fantasma do pai aparece e fala: vinga a minha morte, pelo amor de Deus. E ele passa meses. Ele é um cara constrangido pelo não fazer. E nesse sentido ele se identifica muito com o nosso jeito de ser. Né? Porque a gente faz sem fazer muitas vezes. A gente fala e não faz. Né? Não é desconstruir porque podemos, e na literatura tem um terreno controlado para se fazer isso. Não é muito controlado não, Marcelo. A gente pode até tentar controlar. Né? E na verdade o ofício ele passa por um manejo do não controle, por um manejo do descontrole. Isso também é a figura do Dionísio. A arte não é só apolínea, a arte também
está na esfera solar. E por isso que a gente escreve de manhã também, porque a gente está com a cabeça mais desanuviada, etc. Mas a arte, ela é também o território da confusão. Né? E muitas coisas que a gente lê, a gente fala, como é que o cara escreveu isso? Aí a gente vai reler, nossa, mas como é que ele escreveu isso? A gente não sabe, porque vem de um umbigo do sonho, isso, que de alguma maneira foge ao nosso manejo, foge ao nosso controle. Né? Então, para terminar, a gente tem aí 8 minutos, eu queria falar então sobre, eu chamei o nosso encontro de tipologias do silêncio. Eu queria falar um pouco sobre os tipos de silêncio, porque nem todos os silêncios são o mesmo silêncio. Né? Nem todos os nossos silêncios são o mesmo, surgem da mesma razão, e nem todos os silêncios são bons, tem alguns silêncios que são ruins. Né? Existe um silêncio, por exemplo, que é o silêncio, um pouco da teoria do dito e não dito na linguística. Deixa eu até anotar isso, Vinícius. Eu não sou da linguística, eu sou do universo psi. Então, tem muitas coisas que eu não sei, sabe? Não dito. Tem um silêncio, por exemplo, que é o da vergonha, né? O da vergonha social. É o silêncio da pessoa que se acha inferior aos outros. É o silêncio da pessoa que precisa pedir permissão e nunca recebe, porque as pessoas não sabem que a outra pessoa precisa de permissão, então ela não diz. Existe o silêncio da humilhação social, da humilhação das classes. E existe o silêncio, por exemplo, do medo do dizer errado, do medo do errar. Né? Existe esse silêncio que é muito nocivo, que é muito presente, talvez sejam os silêncios mais presentes na nossa sociedade. Né? Eu morei na Argentina um tempo, e era impressionante como as pessoas que são consideradas hoje aqui em São Paulo, no Brasil, pessoas, vamos dizer, de uma escala social inferior, como na Argentina as pessoas falam. Entendeu? As pessoas falam, motorista de ônibus, ela vai lá, conversa com você. O lixeiro, o gari, conversa com você. O mendigo conversa com você de igual para igual. E as pessoas conversam com o mendigo de igual para igual. Batem papo com o mendigo. Eu via as pessoas conversando na rua com os mendigos, trocando ideia com os mendigos. Então, essa questão do dizer é uma questão de afirmação. Quando eu falo que é para as pessoas se relacionarem com a gramática com certa petulância, eu estou falando disso também. Porque eu acredito que a gente tem que se apropriar das coisas com certa petulância. O que seria do Caetano Veloso sem petulância naquela época anterior? Né? Hoje em dia menos. Mas o que seria dos novos baianos, dos tropicalistas sem petulância, gente? Pelo amor. E o saber deles tá nessa petulância também. Eles foram construindo antropofagicamente uma cultura a partir da petulância. O silêncio da Macabeia, por exemplo. De fato, a Rafaela bem colocou, é um silêncio da vergonha. Então a gente tem o silêncio da vergonha, que é um silêncio social, e que é um silêncio também individual. Né? Ai, que lindo, é isso aí, eu também, Paula, total. Né? Na verdade, depois eu falo aí de umas coisas, mas gente, tem um silêncio também que é o silêncio da náusea. Eu lembro que de toda vez que, por exemplo, dizemos num texto que o céu é azul, estamos criando uma infinidade de informações não enunciadas do próprio texto. Isso pode caracterizar o silêncio. Exato, total, Vinícius, muito bom. É isso. Quando o texto é muito grande, eu não consigo ler o resto aqui, aparece ver mais. Gente, tem o silêncio da náusea, tem o silêncio realmente do excesso do dito. Sabe quando muita gente está dizendo, quando as pessoas estão falando todas muito altas, muito alto, e a gente simplesmente para. Ou quando a gente vê aquele excesso de produção, e te dá aquela vertigem do excesso, né? Porque a gente vive hoje numa sociedade viral, né? O Baudrillard vai falar que a gente vive hoje numa sociedade de multiplicação indefinida das coisas, porque as coisas elas são copiadas. Ou seja, a gente vive numa sociedade cancerígena, em muitos sentidos. É uma sociedade onde a gente vai multiplicando as coisas para além da capacidade do tecido de absorver. Então existe esse silêncio, que é um silêncio da náusea, que é um silêncio que também se confunde com outro tipo de silêncio, que é o silêncio da recusa. Né? É o silêncio do Memórias do Subsolo, é o silêncio do Butterly, quer dizer, a gente nunca sabe exatamente qual que é o silêncio do Butterly, mas tem muitas interpretações que dizem que o silêncio do Butterly é o silêncio da recusa. Existe um silêncio também que é o silêncio da preguiça. Né? E o silêncio da preguiça é também o silêncio da resistência. Gente, preguiça é resistência. Preguiça é uma das coisas mais necessárias que existem na face da Terra, principalmente no nosso mundo. E por que é um silêncio da resistência? Porque, de alguma maneira, a gente está resistindo ao modo proativo, mais uma vez,
do capital, do trabalho, do universo do trabalho, onde você tem que sempre apresentar uma solução, onde você tem que sempre ser interessante. Pelo amor de Deus, né, gente? A gente não precisa ser interessante em todos os momentos. Então, a preguiça, ela é, desde o século XIX, um lugar fértil. A preguiça, ela é necessária ao artista. Você vai ver os escritores ali da Paris Review nas entrevistas, e você vai ver que esses escritores, quando eles são consagrados, eles começam a viver num lugar da preguiça. Eles começam a escrever a partir da preguiça. Né? Em parte porque a preguiça é boa, em parte porque também a preguiça é fértil. Né? Essa é uma das modalidades do silêncio. Todos têm que falar, que debater, que se posicionar. Às vezes apenas não. Muito bom, Marcelo. Gostei, de fato. Tenho preguiça de produzir no inverno, preguiça total. Sou mais fértil com o sol. Olha só. O frio provoca, o frio derruba o nosso metabolismo, né? A gente fica devagar, né? E o vagar é impressionante, é muito importante, gente. Um dos dias eu vou dedicar só a falar sobre o Basho. O Basho é um cara que desenvolve um caminho filosófico e espiritual pela escrita, chamado de Haikudo. Do é caminho, Aikido, Taekwondo é o caminho. Por exemplo, Taekwondo é o caminho dos pés e das mãos através da mente. Né? Haikudo é o caminho pelo Haikai, né? É o caminho pela escrita do mínimo. Basho é um cara que se recusou a viver na sociedade e passou metade da sua vida escrevendo haikais. Ele inventou o haikai como um gênero literário. E ele passa a vida nos campos, nas florestas, observando o sapo na lagoa. Né? E ele vai descobrindo as coisas a partir deste caminho. Né? E a gente também tem aqui uma preguiça que eu chamo de preguiça do indizível, que o Vinícius colocou um pouco aí. Na verdade é uma preguiça, é um silêncio, que é um silêncio que nasce porque as palavras não dão conta daquilo que a gente quer dizer. Né? Isso me faz lembrar o livro Fome, do Hansum, né? Knut Hansum, a tradução fantástica do Carlos Drummond de Andrade, onde o sujeito se recusa a comer. Né? E isso, claro, que tem uma ponte com o Artista da Fome, que é o conto do Kafka, genial, brilhante. A gente discute esse conto no meu curso de escrita criativa, que é o sujeito que não encontrou o alimento certo. Ele se recusa a comer porque não encontrou o alimento certo. Então existe um silêncio, que é o silêncio próprio daquele que não encontrou o alimento, daquele que não encontrou as palavras para dizer. E esse é um silêncio muito digno, porque é um silêncio de procura das palavras. Né? E não há silêncio quando se comunica sem palavras, com um olhar, um gesto. De fato, existe o silêncio que na verdade não é silencioso. Né? E existe inversamente, né, André, um silêncio que é um pouco aquele on da verborragia. Sabe quando tem aquela muvuca, e você está, por exemplo, eu já levei um livro num bar, onde todos estavam conversando, onde todos estavam em grupo, e eu era o único que estava em silêncio, com o livro e lendo. E aí, ao mesmo tempo, aquele barulho provocava um on. Na verdade, havia um fundo de silêncio em todo aquele barulho. Era um barulho ensurdecedor, mas era um lugar muito próprio para ler um livro, por exemplo. Eu adorava ler, eu adorei ler naquele dia. Né? Mas eu consegui, de alguma maneira, a gente conseguiu captar um silêncio ali no fundo da verborragia, do ruído. Né? E existe, por último, um silêncio que eu chamo um silêncio da inadaptação. Na verdade, é um silêncio que está buscando uma forma. É um silêncio que não se encaixa naquela forma que as pessoas estão oferecendo para a gente dizer. Sabe quando alguém nos traz um formulário e, na verdade, a gente quer dizer alguma coisa e não tem nenhum lugar ali para encaixar? Né? Por exemplo, o escritor, o som do mundo. Exato, Simone, é o som do mundo. O silêncio que é o som do mundo. E o silêncio da inadaptação acontece muito no universo acadêmico, por exemplo, que a gente tem ali os enquadres acadêmicos e grande parte dos escritores não se dá bem no universo acadêmico. Por quê? Porque você tem pré-formatações, você tem formatações para o pensamento, ou seja, você tem que enquadrar a tua forma de dizer na forma possível ali do estudo, né? Intercalar citação com argumento, corroborar a citação com outro argumento, enfim, muitas vezes você não tem conhecimentos que eles não nascem a partir de pré-formatos, né? Tem conhecimentos que são forma, e a literatura é forma.
Meus queridos, 12:02, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a colaboração de todos vocês, gente. Eu acho que a gente está, na verdade, numa interlocução aqui, muito fértil. Eu estou adorando ler, né? Muitas vezes eu não comento alguma coisa que vocês falam, justamente para eu não perder o fio da meada, né? Mas eu sempre acho muito fértil esses nossos encontros. Eu queria agradecer a presença de vocês. Eu sei que o tempo de vocês é valioso e eu acredito que, enfim, o meu esforço é fazer valer cada minuto desses nossos encontros. Exercício do Curto trata sobre silêncio. Sim, Rafaela, total. Muito bom, é isso. É o conto e a fotografia. Poxa, feliz aniversário, Cíntia. Hoje é aniversário do meu irmão também. Aliás, um abração pro meu irmão. Ele provavelmente não vai ver esse vídeo, mas ele é muito ocupado, um doutor médico aí, medicina de família. E, queridos, muito obrigado pela presença. E a gente se vê amanhã, às 11h30, nesse mesmo espaço. E é isso, vamos trabalhar os nossos silêncios, Juarez. Um grande abraço aí para os leoninos e para todos os outros. E a gente se vê amanhã. Tchau, um beijão. Até.